Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Vamos dar início à nossa videoaula da Guia 23 para as turmas de 6º e 7º anos. Então, vou falar aqui para vocês os objetivos da nossa videoaula, certo? A nossa videoaula, nós vamos fazer algumas considerações sobre a atualidade, né? O atual conflito no Afeganistão. Nós iremos fazer também a correção da Guia 22, leitura e explicação da Guia 23, e explicação da atividade da Guia 23. Então vamos lá, né, gente? Espero que estejam todos bem, espero que tenham uma semana iluminada, uma semana boa, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Bom, gente, nós vamos iniciar com um pequeno comentário sobre os conflitos no Afeganistão. Por que isso? Porque nós estamos nas aulas de ensino religioso. Então é muito importante que a gente compreenda, que a gente opine, né? Que a gente tenha ideia do que está acontecendo no mundo. Não é porque está acontecendo algo no Afeganistão que não pode me afetar também a minha vida, que não tem nada a ver com o que eu estou vivenciando, não. Né? Nós temos que entender que o mundo é uma comunidade global e que as pessoas, elas todas uma hora ou outra, né, vão ser afetadas. Quem diria que uma pandemia que se iniciou na China fosse chegar hoje no Brasil, né? Então a gente tem que acompanhar sim, porque muitas coisas que podem acontecer com a gente é por conta desses conflitos, dessas questões e desses problemas que estão acontecendo aí no mundo, certo? Então vamos lá. Sobre esses conflitos aí, gente, o que é que está acontecendo no Afeganistão? Bom, lá existe um grupo chamado Talibã, né, que é o principal grupo que faz parte aí desses conflitos. Eles estiveram no poder no período de 1996 até 2001. Esse grupo, gente, é um grupo chamado fundamentalista, né? O que é um grupo fundamentalista? É um grupo que acha que a sua religião ela é melhor do que as outras, que segue a sua religião à risca, que não faz nenhum tipo de interpretação. Eles seguem a religião de forma literal. A religião do Talibã é o islamismo. E o islamismo, gente, nem todo mundo pertence a esse grupo do Talibã e nem todo mundo é fundamentalista. É só o islamismo que é fundamentalista? Não. Alguma outra religião pode também ser fundamentalista. Né? O cristianismo tem pessoas que são fundamentalistas, né? Enfim, várias outras religiões podem ter pessoas assim. E o fundamentalismo ele tende a ser uma coisa ruim, porque ele acha que só eles são dignos, né, da palavra de Deus e que nenhuma outra religião pode chegar a uma coisa positiva. Então eles são extremamente radicais. E nós vimos na história que eles foram muito radicais com quem é contra o pensamento deles, né? Com quem não pensa da maneira como eles pensam. E também foram muito radicais com quem, gente? Com as mulheres. Mulher não podia estudar, mulher não podia andar sozinha, tinha que sempre estar acompanhada de um marido. E tinha que se utilizar de uma vestimenta chamada burca, que cobria todo o seu rosto. Então elas foram extremamente prejudicadas com essa ocupação que teve no período de 1996 até 2001. Depois o Talibã saiu de lá, né, foi expulso pelo próprio Estados Unidos. Então as mulheres começaram a ter um pouco mais, né, de liberdade. Agora nós estamos vivenciando a volta do Talibã ao poder, né, mas eles alegaram lá que se comprometeram, né, em respeitar as mulheres e respeitar os direitos humanos. Mas que a gente sabe que historicamente não foi assim que aconteceu. Muitas mulheres hoje estão assustadas lá atualmente com a volta do Talibã ao poder, né, desse grupo que é fundamentalista e que vê o islamismo como uma religião fundamental, segue a religião de uma maneira literal. Então, essas mulheres, elas ficam apreensivas com essa volta do Talibã ao poder. Um exemplo de mulheres
que estão preocupadas com isso é a própria Malala, né, que nós estudamos aqui com as turmas de 8º e 9º anos, que ela, mais as suas coleguinhas, né, amigas de escola, sofreram um atentado porque queriam ir para a escola. As crianças, meninas, não podem estudar segundo o regime do Talibã, né? O mundo todo está olhando o que é que está acontecendo no Afeganistão. O mundo todo está observando. Não se sabe se eles vão continuar com essas práticas, mas que as relações internacionais não permitirão, tentarão combater qualquer forma de opressão das mulheres e qualquer forma de violação dos direitos humanos. Então é isso, essas são as considerações. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar mais sobre o assunto, podem me chamar no privado, que eu terei o maior prazer de conversar com vocês sobre essas questões da atualidade. O intuito disso aqui é de tirar alguns preconceitos, de achar que todas as pessoas da religião islâmica são terroristas, são fundamentalistas, querem que as mulheres não trabalhem. Nem todos. Tem muita coisa interessante, muita coisa bonita que fala no livro sagrado do islamismo, que é a Torá. Então, na verdade, o Alcorão, desculpa, gente, que é o Alcorão. Então, tem muita coisa bonita que fala no Alcorão sobre as mulheres, sobre a igualdade, sobre o respeito das religiões. Então, vocês, antes de sair julgando, porque eu já vi muita gente julgando as religiões muçulmanas, procure conhecer mais. Se for para falar, se for para questionar, se for para problematizar, mas falar de algo que realmente é verdade, certo, gente? Então vamos buscar nos informar para poder fazer nossas críticas de forma correta. Então vamos lá, agora nós vamos para a correção da guia de número 22. Eu vou fazer aqui a correção com vocês. Essa atividade era para vocês entrevistar. Eu vi alguns problemas de alguns alunos que tiveram algumas dúvidas. Tentei tirar algumas dúvidas, mas vocês sabem que nem na sala de aula a gente consegue tirar todas as dúvidas, mas com a correção eu acredito que essas dúvidas podem ser esclarecidas. Na guia 22, tinha o quê? Entreviste uma ou mais pessoas e pergunte quais símbolos religiosos eles conhecem. Não esqueça de colocar o nome do entrevistado. Bom, qual foi o problema que eu identifiquei em alguns colegas de vocês? Alguns não sabiam o que era uma entrevista, né? Que era esse jogo de você perguntar e a pessoa responder. Tiveram pessoas que fizeram muito bem essa entrevista, colocaram até a pergunta: você conhece um símbolo religioso? Aí ele colocava o nome da pessoa, por exemplo, a minha mãe, né, meu tio, meu pai, e respondia, né, eu conheço o símbolo tal. Isso foi bem interessante, mas tinha gente que só pegou coisas do texto. Eu considerei, porque vocês estão aprendendo, é uma linguagem para alguns nova, então eu considerei. Outro problema também que eu vi nessa questão, que tinham pessoas que parece que não tinham entendido direito o que são símbolos religiosos. O que são símbolos, que é o que nós estamos estudando agora nesse bimestre. Tinha muita gente que não estava conseguindo entender. E aí, por isso, não sabia, né, o que seria essa resposta, o que seria perguntado para esse entrevistado. Símbolos, gente, né, como tem aqui, que eu tentei fazer aqui um resumo do que seriam os símbolos, são significados transformados em símbolos. Pode ser um símbolo, né, uma coisa que marcou muito a minha vida, como pode ser um símbolo religioso, que é o objetivo da nossa aula, né? Nós estamos falando sobre símbolos religiosos. Aquilo que pode trazer um bem-estar espiritual e está relacionado a uma religião. Então, se eu olho para aquilo faz um sentido para a religião da qual eu pertenço, aquilo é um símbolo. Por exemplo, nós estamos sobre o cristianismo. O símbolo maior do cristianismo é a cruz. Então, quando eu olho para a cruz, se eu for cristão,
aquilo vai ter um significado para a minha vida. Eu vou pensar em Jesus Cristo, eu vou pensar no sofrimento dele, a minha fé vai aumentar mais, o meu ser vai aumentar mais, né? Eu vou ser uma pessoa que vou ficar mais pensativa. Então tem muitas pessoas que utilizam a cruz como colar, enfim, porque se apegam a esse símbolo, porque ele tem um significado muito forte, certo? Temos também a mandala, que nós estudamos no semestre passado, quando fomos falar sobre textos sagrados. A mandala também pode ser considerada um símbolo. Gente, os textos sagrados também são considerados como símbolos. Teve gente que respondeu, símbolo é símbolo religioso. A Bíblia também pode ser considerada sim um símbolo religioso. A mandala também, que é um texto sagrado do hinduísmo e budismo e é também um símbolo religioso. Já que nós falamos sobre a religião islâmica, coloquei aqui o símbolo da religião islâmica, que é a lua crescente como estrela, islamismo, né, do Islã. E eu vi que tinham pessoas que colocaram também, que pesquisaram e buscaram qual é o símbolo da religião islâmica e colocaram também esse símbolo, certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido. Se você não conseguiu entender o que é um símbolo, eu estou super atenciosa para quem quiser perguntar sobre o assunto. Pode vir, pode perguntar. E estamos aí para o que as dúvidas que vocês tiverem ainda sobre o tema. Não é um tema fácil, é muito subjetivo você pensar em símbolos, né? Você tem que, não é uma coisa que está ali para você ver, para você copiar, mas você tem que pensar, tem relação a sentimento, aquilo que marcou a minha vida, no caso aqui que marca uma religião, que tem um sentido para uma religião. Leitura e explicação da guia 23. Símbolos religiosos. Então, nós vamos aqui continuar com a nossa ideia sobre símbolos, né? Então, eu vou ler aqui, farei alguns comentários com vocês, depois a gente vai passar para as atividades. Cores, palavras, cantos, poesias, monumentos, vestes, mobílias, construções, elementos da natureza, pinturas na pele e outros elementos fazem parte do universo simbólico religioso. Há uma grande diversidade de manifestações religiosas, todas elas com seu próprio universo de símbolos. Então, gente, é isso aí, né? Os símbolos, é aquilo que comunica sobre aquela determinada religião. Alguns entrevistados de vocês conheciam e colocaram lá, foram contribuições muito interessantes. Teve resposta de alguns que disseram que não sabiam, né? As pessoas que eles entrevistaram não sabiam nem o que era um símbolo, mas é isso, o importante é vocês fazerem essa pesquisa, é vocês entenderem que nem todo mundo sabe o que é um símbolo e que vocês também estão aí esse aprendizado. As cores apresentam diversos significados simbólicos, variando de acordo com cada cultura e olhar que o ser humano atribui a ela. Para exemplificar, a utilização da cor preta para os ocidentais é associado à morte e ao luto. Já os orientais associam a morte à cor branca. O azul escuro pode significar para o ser humano o mistério e a profundidade da alma. O vermelho pode simbolizar para o homem a vida, o nascimento, a morte, a paixão e o amor. As vestes utilizadas pelos líderes religiosos também possuem sentido simbólico. A batina é uma vestimenta utilizada por diáconos, presbíteros, bispos e seminaristas. Ela possui 33 botões para representar a idade de Cristo e nos punhos mais 5 botões para representar as chagas de Cristo. A cor mais usada por seminaristas, diáconos e presbíteros é o preto, com colarinho branco. Então, gente, vocês percebem aí que até a vestimenta é cheia de símbolos, porque elas compõem o significado da religião. Aqui no caso da religião católica.
né? Então a gente tem que entender esses significados, esses símbolos que fazem parte aí de cada religião. Normalmente nos rituais da Umbanda é utilizada as vestes brancas, significando pureza e tranquilidade. Durante os trabalhos, nunca usam as mesmas roupas que vestem em casa. As roupas devem estar limpas, por isso eles só as vestem um pouco antes de iniciar os rituais. Além da diversidade de cores e de vestimentas que compõem o universo religioso, encontramos nas religiões imagens e objetos que são considerados símbolos sagrados. Então, o que ele está falando da religião Umbanda, que também tem seus símbolos religiosos, né? No caso aqui, a cor branca. Na religião cristã, a cor preta, né? Então, isso aqui são universos de diferentes religiões. Vamos refletir sobre isso agora. Kippá, uma espécie de pequeno chapéu que os judeus costumam usar para cobrir a cabeça. Ele é símbolo de submissão à vontade de Deus e coloca o homem em posição de humilde servidor de sua vontade. Olha só, gente, o símbolo ele sempre vai vir com um significado que tem a ver com aquela religião. Então, é uma religião que vai buscar a humildade, a servir a Deus, né? Então, essa simbologia de colocar esse chapéu, né, que os judeus usam, faz parte aí da sua religião, né? Da sua forma de ver o mundo e a espiritualidade. Lótus, em diversas tradições religiosas orientais, simboliza o princípio da reencarnação. É uma planta que na Índia, na Ásia Oriental e no Egito tem um papel simbólico relevante. Suas pétalas fecham à noite, recolhendo-se e desabrocham ao nascer do sol. A flor de lótus é um antigo símbolo da luz. Ela nasce em águas lamacentas e se abre para a luz na superfície das águas, onde desabrocha. Por isso, é um símbolo do desabrochar espiritual. No Egito, simbolizava o mundo de fertilidade, que nasce na umidade. Era ligada também ao rio Nilo, e no rio sagrado e nutriente. O perfume do lótus azul era considerado rejuvenescedor, muito utilizado nas cerimônias de enterro e ornamentação de templos. Também o budismo e o hinduísmo possuem um rico simbolismo relacionado ao lótus. O botão de flor de lótus na superfície das águas primordiais simboliza a totalidade de todas as possibilidades ainda não manifestadas antes da criação do mundo. É também símbolo do coração do homem. Então, gente, a flor de lótus aí que vocês estão vendo, ela gera vários significados, vários símbolos para várias culturas e religiões, né? Nós estamos vendo aqui, ó, ela gera significado para a Índia, para o Egito, para a religião budista, para o hinduísmo. Então, ela vai falar de reencarnação, né? Ela vai falar de simbolizar também o coração do homem. Então, são várias coisas que vai dar simbologia a essa flor e que por isso precisa também ser respeitada. Atividade, pessoal, vamos lá. Então, eu vou explicar aqui para vocês como vocês vão fazer essas atividades, né? Na primeira questão diz o seguinte: segundo o texto, o que pode fazer parte do elemento simbólico religioso? Então, vocês vão ler novamente esse texto, porque essa pergunta está no texto, certo? E vão responder. Aqui tem a resposta no texto, viu? Eu sei que muitos de vocês me perguntam, querem saber a resposta, mas eu não vou ficar falando a resposta para vocês, porque esse é um momento de pesquisa de vocês, de saber se vocês assimilaram o que está escrito no texto, certo? Se tiver alguma dúvida sobre como é a pergunta, sim, eu ajudo vocês, mas a resposta não, viu, gente? Segunda questão. Produz um resumo de 5 linhas sobre o símbolo da flor de lótus para as religiões orientais. Gente, aqui vocês vão, nessa parte aqui sobre a flor de lótus, tem escrito lótus, vocês vão ler novamente e fazer um pequeno resumo de 5 linhas
sobre a simbologia da flor de lótus, certo? Não tem mistério, já está aqui diretamente no texto, certo, gente? Então é isso, finalizamos a nossa guia de número 23. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Façam as atividades, procurem se envolver, que é importante aí para o crescimento de vocês. Um forte abraço e até mais.